Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Salmo de Davi, que fala sobre a excelência da criação e a excelência da palavra de Deus. Salmo de número 19. A palavra do Senhor diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Existem povos ao redor do mundo que não conhecem a Bíblia. Existem povos do mundo que jamais viram uma Bíblia. Se você falar Bíblia, eles não vão saber o que é. Existem povos que ainda não foram alcançados com a mensagem do Evangelho. Mas Deus tem, ainda hoje, levantado homens e mulheres, jovens, gente fiel à palavra, ao chamado do Senhor, para ir ao encontro desses povos não alcançados. Há algum tempo eu venho tendo a oportunidade de lecionar num seminário em Viçosa, que é o Centro Evangélico de Missões. E é um seminário que forma missionários. E nesse seminário, vários jovens, na grande maioria são jovens, que vão para lá, que ficavam num sistema de internato por 2 anos, agora o curso diminuiu, é um curso de 1 ano, muito intenso. E nesse curso, eles são preparados para serem enviados a lugares do mundo que são assim, como esses que a gente acabou de falar. Lugares que as pessoas nunca ouviram falar da Bíblia. Nunca ouviram falar de Deus. E é interessante porque na palavra do apóstolo Paulo, Paulo diz que os homens são indesculpáveis, né? Na verdade, nós não temos por que não reconhecer a Deus, porque, como diz o texto que acabamos de ler, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Há uma revelação
aqui que nós podemos chamar de natural, que é só nós olharmos para o céu, olharmos para o mundo e reconhecermos essa grandiosidade de Deus, esses feitos de Deus. Os reformadores também, e Agostinho, um pouco antes, né, da Reforma Protestante, bem antes, né, mas os reformadores e alguns pais da igreja já falavam sobre isso, sobre esse senso do divino que todo homem carrega, traz consigo. É como se houvesse um vazio no coração do homem que só pudesse ser preenchido por Deus. Tim Keller diz que os grandes centros urbanos são lugares aonde a gente pode reconhecer a mão de Deus, porque se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, os grandes centros urbanos são um local onde muitas imagens e semelhanças de Deus, e entendam o que ele quer dizer por aqui, né? Porque o homem, a criatura feita por Deus, carrega consigo essa imagem, esse senso, essa natureza. A grande questão é que nós não nos enquadramos nesses povos que não conhecem a palavra. Nós conhecemos a palavra. Nós temos a palavra. Nós dispomos dela. Nós temos Bíblias das mais diferentes traduções. Você pode, por exemplo, pegar um aplicativo como esse que eu estou aqui na minha frente, que num clique eu tenho acesso a quase 10 traduções da Bíblia em português, e em praticamente várias línguas de todo o mundo. Isso a um clique. Você hoje pode ter uma Bíblia, eu estou vendo aqui uma Bíblia amarela, estou vendo outra preta. Esses dias eu comprei uma Bíblia para minha esposa e eu falei, vou comprar uma Bíblia bem feminina. Comprei uma Bíblia rosa para dar para ela de presente. Hoje, a Bíblia é um livro extremamente acessível. Na verdade, sempre foi, porque ao longo da história da humanidade, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mas por que a Bíblia é, talvez, um dos livros mais esquecidos pelos cristãos? Que contrassenso! Porque ao mesmo tempo em que a Bíblia é o livro mais conhecido, mais vendido, muitas vezes nós o renegamos, o colocamos de lado, desprezamos e tentamos muitas vezes resolver os nossos problemas à nossa maneira, tocar a nossa vida ao nosso bel prazer, e desprezamos a revelação de Deus para nós. Eu preciso te dizer algo muito sério. Eu preciso falar para você algo muito importante. Nós vivemos numa cultura brasileira que tem muitas e muitas e muitas influências. Além de um traço que nós latinos carregamos, que é o traço do jeitinho, de não seguirmos métodos, de tratarmos tudo na base do improviso. Vou chegar lá na hora e vou resolver. Nós desenvolvemos no nosso país, e isso é muito fácil da gente perceber, uma espiritualidade pautada em atalhos. Como assim? Uma espiritualidade pautada em atalhos. Eu vou na reunião de oração tal, porque tem uma irmã que dá uma revelação. E eu vou na igreja, essa semana minha esposa me mostrou um vídeo de um pastor que fazia revelações e as pessoas iam atrás. Por quê? Porque é muito mais fácil. A pessoa pode ir num culto ali que vai ter uma revelação, ela fica a semana inteira sem ler a Bíblia. Teve a revelação ali, olha que atalho fantástico, não é? Maravilhoso. Eu não preciso ter compromisso com Deus, eu não preciso me santificar e ouvir a voz do Senhor, não.
Eu vou num lugar onde alguém chega e fala para mim, e tá tudo bem, depois eu volto para casa e vivo a vida do jeito que eu quero viver. Essa é uma espiritualidade rala. Essa é uma espiritualidade fraca, vazia, superficial. E muitos cristãos hoje vivem na borda do Evangelho e não mergulham na palavra. E não encharcam seus corações com as verdades das Escrituras, com a revelação de Deus para nós, que podemos encontrar sem falha nenhuma nas Escrituras Sagradas. A Bíblia revela de maneira completa e perfeita a vontade de Deus para mim e para você. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer conhecer os planos de Deus para a sua vida? Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. E o Salmo de número 19, ele mostra para nós algumas lições que são importantíssimas. Lições que são grandes benefícios para nós que lemos a Bíblia. E a primeira bênção que eu quero compartilhar com você está aqui, ó. Pode dar um toque aí, por favor? É que a Bíblia, ela revigora. Gente, é muito interessante isso, porque nós acabamos de ler um texto em que Davi diz que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor revigora a alma. A Bíblia, a palavra de Deus, traz vigor ao seu interior. Você precisa ser renovada. Você precisa de renovo. Você precisa de paz. Você precisa de alívio. Você pode encontrar isso na revelação de Deus para você. A Bíblia traz vigor ao nosso interior. E esse revigoramento é um vivificar vindo da parte de Deus para mim e para você. Ah, meu irmão e minha irmã. Uau, a Siri está falando aqui comigo. Às vezes nós estamos tensos, cansados, perdidos. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós encontramos uma palavra que traz renovo ao nosso coração. Quantas vezes não foi assim com você? Num domingo você saiu de casa, numa terça-feira, e ao chegar na igreja, a palavra de Deus parecia que era uma palavra que lia, que era um scanner do seu próprio coração. Não é assim? Às vezes a gente lê a palavra e parece que é a palavra que nos lê. Esse é um efeito que somente a Bíblia tem. Nenhum outro livro lê você. Mas quando nós lemos a Bíblia, parece que a Bíblia lê o nosso coração. É como que se o Senhor, é de fato o Senhor falando por meio dessas letras e o Espírito Santo aplicando essa palavra no nosso coração. Em segundo lugar, pode dar mais um clique aí. A Bíblia, ela também nos dá sabedoria. É interessante porque o texto diz que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios aqueles que não têm experiência. Na Bíblia, Deus fala sobre quem Ele é e sobre o que Ele espera de você. E esse conhecimento de Deus que vem do Senhor, ele é digno e merecedor da nossa confiança. Quando nós repousamos o nosso coração sobre os ensinamentos do Senhor, nós encontramos paz para o nosso coração, porque a Bíblia nos dá sabedoria. À medida que você
cresce no conhecimento de Deus, a partir do momento que você cresce em confiança, cresce em entrega, cresce em resposta, você vai desfrutando mais e mais dessa profundidade de Deus, dessa sabedoria que Ele tem para gratuitamente nos oferecer. O texto de Davi, no Salmo 19, também em terceiro lugar, nos diz que a Bíblia, ela nos traz alegria. A Bíblia, ela nos dá alegria. Olha o que ele fala: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Entenda uma coisa importante. A Bíblia, ela apresenta preceitos. O que é um preceito? Preceito tem a ver com orientações fundamentais, que são assim elementares para a nossa vida. Preceitos. E esses preceitos do Senhor são justos. E esses preceitos, eles dão alegria ao nosso coração. A Bíblia nos apresenta regras para que a gente viva uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida onde nós aprendemos a nos contentar em Cristo. O pecado. Eu estava ouvindo um podcast hoje em que a autora falava sobre a essência do pecado e das tentações. E como que a tentação age? Quais são as áreas que a tentação tenta tocar e mexer no nosso coração? E é muito interessante porque a Bíblia, ela nos dá a sabedoria que vem do alto. E quanto mais cheio da palavra o seu coração estiver, mais sabedoria você terá para dizer não às tentações que pairam sobre a sua cabeça. Ah, meu irmão e minha irmã, se tem algo que a gente precisa, é da sabedoria que vem de Deus. Se tem algo que nós necessitamos, é de sabedoria do alto. Eu queria que você pensasse hoje aí, numa área da sua vida, que você precisa tomar uma decisão, numa área da sua vida onde existe algo que precisa ser resolvido, e que você hoje precisa de sabedoria, vindo da parte de Deus. Senhor, eu preciso de sabedoria. Busque, encontre sabedoria na fonte, que é o nosso próprio Senhor. O texto continua. E há uma quarta lição que a gente pode ver aqui, é que a Bíblia nos dá clareza na nossa caminhada. A Bíblia, ela nos dá direção, ela nos dá clareza. O mandamento do Senhor são límpidos e trazem luz, claridade aos olhos. Olha a palavra de Davi aqui para mim e para você. O rei Davi, que enfrentou tantas e tantas batalhas, que teve que passar por terrenos tão arenosos, inóspitos, tão difíceis, ele encontrava na lei do Senhor a direção para prosseguir. Será que você hoje tem vivido diante de algumas dúvidas? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Fico aqui ou não fico? Peça sabedoria, peça direção. E isso você vai encontrar buscando a palavra do Senhor. É lindo o que Davi fala aqui, porque na Bíblia Deus nos confere, Deus nos disponibiliza mandamentos, coisas que nós devemos fazer para honrá-lo e obedecê-lo. E esses mandamentos, eles não têm a função de nos privar, não. Os mandamentos do Senhor, eles pautam uma caminhada aonde existirá direção. E que direção é essa? A direção de Deus para nós. O caminho de Deus para a nossa vida. Em quinto lugar, a Bíblia também nos torna pessoas puras. E o texto diz
que o temor do Senhor é puro e dura para sempre. A palavra de Deus é totalmente pura. A palavra de Deus, ela é livre de qualquer traço de erro ou imperfeição. E à medida que você lê mais e mais da palavra de Deus, à medida que você mergulha mais e mais, você entende o amor que Deus tem por você e a transformação que Ele opera no nosso caráter e coração. Eu já contei isso aqui há um tempo atrás. Fiz uma viagem missionária para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte. Fiquei quase um mês lá. E quando voltei desses dias intensos de imersão naquela cultura tão diferente, eu voltei para casa com sotaque, falando meio que cantando. Por quê? Porque eu estava com aquelas pessoas, porque eu estava convivendo com aquelas pessoas. Eu preciso te dizer algo muito sério. A nossa santidade é um reflexo do tempo em que nós passamos com Deus. Porque quanto mais tempo nós passarmos com Deus, mais isso se refletirá em santidade. Entenda, porque você, assim como eu, nós temos uma vida corrida, nós temos compromissos, nós temos demandas, temos pessoas que nos procuram, temos coisas para resolver, temos questões sérias, importantes. A agenda, ela às vezes é apertada, eu sei, mas isso não é um impeditivo para que a gente passe tempo com o Senhor. Há um tempo atrás, tive a alegria de encontrar o reverendo Jeremias Pereira na sede da Luz para o Caminho, em Campinas. E eu cheguei para ele e falei assim: reverendo, me conta uma coisa, como é que o senhor faz? O reverendo Jeremias Pereira é um dos grandes pregadores do nosso país. Eu falei: reverendo, então conta para mim, abre o jogo. Como é que é esse negócio? O senhor prega de manhã em São Paulo, vai almoçar em Brasília e de noite está pregando em Rondônia. Como é que faz para preparar tanta mensagem assim, para ter tanto conteúdo assim? Ele olhou para mim e falou assim: então, meu filho, é que eu leio a Bíblia, eu leio 40 capítulos da Bíblia por dia. Eu falei: o quê? Como assim? Ele é 40. Aí ele falou para mim: eu já li a Bíblia toda várias vezes. Então hoje eu não faço mais aquela leitura pausada. Eu faço uma leitura rápida. Eu vou folheando a Bíblia, vou lendo ali rápido, só para aquilo ficar vivo no meu coração. Só para aquilo ali ficar aceso. E todo dia eu faço isso. Eu vou passando a Bíblia e vou lendo, vou passando os olhos ali e vou trazendo à memória aquilo que eu já li, e aquilo vai saltando na minha vida e aquilo vai enchendo meu coração. Mas existe também um outro lado. Esse é um método. Existem outros, como por exemplo, talvez você seja uma pessoa que se perca lendo a Bíblia, como talvez se perca orando. Já aconteceu de você começar uma oração à noite? Comecei a orar de noite. E quando você viu, já era de manhã, de dia. Você falou: rapaz, eu estava orando ontem, o que aconteceu? Já aconteceu comigo, lendo a Bíblia de noite e acordar com a Bíblia do meu lado. Eu falei: rapaz, eu comecei a ler, não sei onde é que deu tilt, eu dormi. Já aconteceu isso contigo? Então, e se você agora, não que você não tenha que ler grandes trechos da Bíblia, grandes textos, não, você pode fazer isso, mas e se você começar a pegar 3, 4, 5 versículos e guardar aquilo ali no seu coração?
e se lembrar daquilo. E durante o dia, você ficar ruminando aquilo. Aquela lição que você tirou. O que Deus quer falar comigo nessa passagem? O que Deus revelou nessa passagem? O que Deus estava ensinando para o seu povo nessa passagem? O que Deus está ensinando para mim nessa passagem? Aonde está o pecado do povo nessa passagem? Aonde está o meu pecado nessa passagem? Você entende? Às vezes lê um texto pequeno, mas que faz sentido aqui no coração, que fica guardado aqui dentro. Às vezes isso é muito mais produtivo do que você assumir um compromisso de eu quero ler todos os dias 2 capítulos da Bíblia. Não. Mas essa leitura aplicada ao coração nos torna homens e mulheres puros aos olhos de Deus. Em último lugar, a Bíblia ela nos torna também homens e mulheres mais piedosos. Davi ele termina dizendo o seguinte: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. As ordenanças e os julgamentos de Deus são verdadeiros. Eles não têm falhas. Quando você ler a Bíblia, você vai entender como e por que Deus exerce o seu juízo. Como que Deus exala a sua vontade. E é a partir disso que você vai dizer assim, olha, eu quero isso para a minha vida. Eu quero. O Senhor Jesus, falando sobre a lei de Deus, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E se você hoje assumisse um compromisso com Deus, de ler mais a Bíblia, de conhecer mais a vontade de Deus para você, de procurar entender aquilo que o Senhor quer de você e como você pode ressignificar algumas áreas do seu coração à luz da palavra de Deus. E se hoje você assumir um compromisso com o Senhor de dizer, Pai, eu quero te conhecer mais. Pai, eu quero ser revigorado pelo Senhor. Eu quero ser uma pessoa mais sábia. Eu quero ser uma pessoa verdadeiramente alegre. Eu quero ser uma pessoa com mais clareza, com mais senso de direção que vem do Senhor. Eu quero, Pai, ser uma pessoa mais pura, mais santa. Eu quero ser também uma pessoa mais piedosa, mais amorosa, mais apegada às tuas palavras e aos teus princípios. Eu quero ser uma bênção. Mas para isso, você precisa voltar o seu coração para a palavra. Eu queria orar com você. Na minha experiência de conversão, eu precisei abrir mão de algumas coisas. E quando eu abri mão de algumas coisas, quando eu criei em Jesus de todo o meu coração, eu entendi que tinham coisas que eu precisava colocar de lado. E eu precisava me voltar para o Senhor. E foi lendo a palavra que eu me vi sendo lido por Deus. Deus ama a cada um de nós. Deus tem um plano, uma vontade que é boa, perfeita e agradável para nós. Se renda ao Senhor. Se abra para o Senhor. Que Cristo seja o centro do seu coração. E que assim o Senhor dirija a sua vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça.
Obrigado pelo teu cuidado. Mas em especial, Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra que jamais volta vazia. A tua palavra que é a revelação do Senhor para nós. A tua palavra que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Ó Deus, que a tua palavra tenha lugar no nosso coração. E que nós possamos criar raízes profundas na tua palavra. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor nunca desiste de nós, mas o Senhor sempre vem ao nosso encontro. E por meio da tua palavra o Senhor fala ao nosso coração. Senhor, se existem hoje aqui pessoas vivendo um momento difícil, precisando de respostas, precisando de direção, que hoje seja a noite de assumir esse compromisso, de se voltar para a tua palavra. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelos irmãos que o Senhor nos deu. Obrigado pela igreja que o Senhor nos deu. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela salvação em Cristo Jesus. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, Igreja do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão, minha irmã, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos orar aqui juntos, irmãos. Queria chamar todos vocês que pudessem vir aqui à frente para a gente fazer uma rodinha e a gente terminar aqui colocando os nossos motivos de oração.